Então, boa noite a todos que estão dedicando um pouquinho, o finalzinho do seu sábado para estar aqui, né? Vamos estar hoje conversando um pouquinho sobre confiança. Gostaria de dizer que o tufão, tornado que estava prometido para chegar aqui no Rio Grande do Sul, chegou, mas ele tinha sido prometido 3 semanas atrás, e ele não tinha vindo 3 semanas atrás. Às vezes a gente espera coisas de Deus, mas Deus fala assim, agora não. E ele manda no tempo dele. Então, que hoje a gente possa estar agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui e participar dessa graça que é a comunhão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, hoje nós estamos reunidos aqui em Teu nome, te agradecendo, Pai, pela oportunidade de nos encontrarmos, de compartilharmos a Tua palavra, compartilharmos experiências, Pai, mais que tudo, estarmos, Pai, ouvindo um pouco, Pai, sobre a Tua vontade para nossas vidas. Capacita-nos, Pai, mais que tudo, seja capacitando as palavras, Pai, do mensageiro, para que possa estar, Pai, nos ajudando a nos aproximarmos de sermos, Pai, os adultos, as pessoas, Pai, os cristãos que Tu quer que nós sejamos. É no nome do Filho Jesus que nós te agradecemos por isso e muito mais que não sabemos, Pai, que o Senhor tem feito por nós. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Meu nome é Jonathan e esse aqui é o meu irmão Eric. E nós convidamos a todos a louvarmos ao nosso Deus, que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos louvar? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Que Deus como nosso Deus, poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê,
Deus de milagres, eu posso crer no teu poder. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos. Queria convidar vocês a gente estar orando agora e logo em seguida eu vou estar apresentando o palestrante dessa noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos, muito obrigado por esse momento de comunhão, onde a sua palavra vai ser ministrada através do seu servo Adeliton, que o Senhor continue usando, assim como o Senhor tem usado esses anos todos, Pai, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, que possamos estar aprendendo e absorvendo tudo que vai ser ensinado, que a gente esteja dispostos a colocar em prática, Pai, que o Senhor continue usando as nossas vidas, que a gente seja luz nesse mundo de trevas, Pai. Te agradecemos pelo seu cuidado e que a cada dia que passa nós possamos estar dispostos a viver conforme a sua vontade, Pai, a fazer valer a pena tal sacrifício na cruz. Obrigado pelo seu amor, obrigado por esse momento que nós temos de comunhão, e é no nome santo do Senhor que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, o irmão que vai estar nos trazendo o estudo essa noite é Adeliton. Adeliton, ele está morando atualmente em Recife, ele é evangelista da igreja em Boa Viagem, né? Ele é casado com Evelyn, ele tem 22 anos já de cristão. Adélito, para quem não sabe, foi da primeira turma do AME, e no período que eu fiz o seminário, eu pude conviver um pouco com ele, eu vi a sua dedicação, o seu empenho, está sempre disposto a servir. Ele é um ótimo professor e um cristão fiel e dedicado, e com certeza tem muito a nos ensinar essa noite. Que Deus o abençoe, meu irmão, e pregue a palavra. Obrigado, irmão. Daniel, eu até fiquei feliz quando você falou. Ele tem 22 anos, aí eu pensei de idade. Aí eu, obrigado, Daniel. Mas você falou de cristão, tudo bem, não é? É a verdade, né? Tem como eu compartilhar um slide aqui? Eu posso fazer esse... Eu posso compartilhar? Tá liberado. Tá liberado, certo? Ok. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e a todos. Daniel falou um pouco, né, da minha pessoa. Eu gosto bastante de trabalhar com jovens aqui em Boa Viagem, e quando eu estou motivando os jovens a dar aula, né, a gente sempre tenta fazer uma escala para desenvolver. Eu sempre converso com ele primeiro e digo, olha, quando nós estamos dando aula para os jovens, temos que quebrar uma barreira, certo? E logo de imediato. Essa barreira, às vezes é normal, todos nós criar essa barreira de você superar como os jovens vão lhe ver. Aí isso é algo interessante, porque quando eu olhei aqui o mosaico,
Eu creio que eu só conheço uns 4 ou 5 aí. Então, puxa vida, tudo aquilo que eu motivo aos jovens a como deve fazer, agora eu estou passando aqui na prática, né? Como é que os jovens vão me olhar. E isso é algo interessante sobre esse ponto que eu coloquei, né, quando Elias me convidou, jovens demonstrando confiança. Certo? Quando tratamos do pensamento confiança, é algo delicado, entre aspas. Sempre vai ter alguns pensamentos, por exemplo, né? Às vezes, por causa de um erro de alguém, aí diz, olha, todos levam a culpa, certo? Possa ser que podemos pensar, não é? Por que a igreja não confia tanto nos jovens? Por que nós não vemos, por exemplo, jovens participar da diretoria administrativa como secretário, tesoureiro ou algo mais? Entende? Tem um pensamento que circula que eu tenho um pouco de conflito quando diz, olha, os jovens é o futuro da igreja. Olha, e se Jesus voltar hoje, os jovens vão para o céu ou não? Entende? Então, se os jovens é o futuro da igreja, então que Jesus não volte hoje, só volte no futuro. Não, os jovens é a igreja hoje. Agora, quando eu penso que esse futuro, por exemplo, né, os mais velhos vão estar na glória e os novos vão estar lá porque os velhos vão estar maduros, casados, com filhos, até mesmo com neto, e instruindo outros jovens. Aí essa mentalidade é interessante, mas pensar que a utilidade de jovens, ou um jovem só pode demonstrar uma confiança no futuro, é algo que precisa melhorar. Agora, para que esse pensamento melhore, aí entra os jovens, certo? A atitude dos jovens. Como demonstrar confiança? Então, se os jovens não demonstram confiança, como é que os outros irmãos vão confiar? Me fez lembrar agora, uma vez eu estava ensinando, certo? Deixa a Bíblia falar, e teve um tema que um senhor não quis aceitar muito, né? O diálogo. Aí depois ele chegou para mim e disse, olha, Adeliton, eu entendo que você fala, certo? Eu entendo que você transmite sabedoria, porém, você é novo. Eu tenho, olha, minha idade é 2 vezes mais que a sua, então não é assim também, sabe? A minha experiência, então, ele quis dizer, por eu ser mais jovem, né, do que ele era um senhor, né? É como se fosse, a sua palavra não é tanto de confiança por causa que eu sou mais velho que você, eu tenho experiência. Então, eu não vou escutar a palavra de alguém mais jovem. Então, às vezes, cria essa mentalidade, mas aí precisamos quebrar. É o que eu sempre digo aos jovens, olha, se tem uma barreira, certo, que tem um olhar para os jovens que dificulta, precisamos quebrar. E como vamos quebrar, certo, esse diálogo? Então, Paulo vai nos dar essa instrução. Aí vamos pensar, vamos refletir junto nessa pergunta e, de acordo com o que Paulo diz lá em Tito, entender o que devo fazer, né? O que eu devo fazer, aí cada um pensa para si mesmo. O que devemos fazer para ser um jovem de confiança. Então, para demonstrar confiança, precisamos ter atitude. E Paulo dá essa instrução. Olha o que diz Tito, capítulo 2, versículo de 6 a 8. Paulo diz, quanto aos moços, de igual modo, exorto para que em todas as coisas sejam criteriosos. Então, essa palavra criteriosa é uma mente sã, entende? Aí ele diz, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia, irrepreensível para que os adversários sejam envergonhados, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, Paulo instrui ao jovem pontos importantes para ser confiantes.
para se tornar jovens de confiança. E é interessante que no versículo 7 ele diz, torna-te. Essa palavra torna-te quer dizer, olha, estende a mão, oferece, mostra, ou seja, para que nós possamos ser de confiança, precisamos demonstrar confiança. Não vai ser simplesmente o fato de vamos confiar nele, não. Paulo diz, mostra, oferece, né? Demonstra, entende? Aí Paulo vai dar 4 exemplos, 4 pontos importantes. O primeiro que Paulo traz aqui é exemplo. Exemplo, então Paulo diz, torna-te modelo ou padrão. E esta palavra padrão, ela significa como uma marca formada como um golpe. Como se Paulo diz, olha, deixa uma marca como um golpe que cria cicatriz. Agora, por favor, vamos entender. Não vamos chegar amanhã com um porrete no culto, pegar os irmãozinhos, dar uma paulada e dizer, olha, vou deixar uma marca para vocês terem confiança em mim. Não, não é isso. Não vá com um porrete amanhã no culto, pelo amor de Deus. Diz, olha, eu aprendi isso ontem na reunião dos jovens. Não, mas o termo de a marca é interessante. Porque quem tem uma cicatriz é porque ficou uma marca. E se você pergunta a essa pessoa, o que foi essa cicatriz? Ela vai saber responder, olha, foi por causa de algo. E às vezes vai até lembrar o que aconteceu. Então, foi algo bem interessante. Então, Paulo está dizendo, seja um exemplo que marca. Seja algo que vai deixar uma cicatriz boa na vida dos irmãos. Então, o primeiro passo para ser um jovem de confiança é exemplo. Então, o exemplo vai mostrar muitas coisas. O segundo, Paulo diz, integridade. Certo? Que Paulo está dizendo, olha, seja um jovem íntegro, ou seja, uma qualidade honesta, uma pessoa honesta, um jovem que honra seus compromissos. Padrão, né, exemplo, e honra os seus compromissos, certo? Então, às vezes, é algo que se torna um pouco difícil nos dias de hoje, mas precisa ter isso em mente a juventude. Honrar os compromissos. Quando marcar algo, tem essa integridade. Não, eu vou cumprir, certo? Porque eu tive essa ação, né? Eu demonstrei que eu poderia ser capaz de realizar isso. O terceiro ponto que Paulo diz é reverência. Esse ponto me chamou bastante a atenção, porque Paulo diz, no ensino, tenha reverência. Paulo está dizendo que é ensinado é mais importante do que o próprio ensinador. Me desculpa, mas nos dias de hoje parece que o termo reverência está perdendo um pouco o sentido. Eu sempre converso com irmãos de outro local, tento acompanhar, né, como o meu tempo determinado, mas parece que está se importando hoje mais com quem transmite, é mais importante quem transmite do que está sendo transmitido. E a exortação de Paulo é ao contrário. A reverência quer dizer isso. Olha, o que é importante, jovem, é o que está sendo transmitido. Não é a pessoa que transmite. Porém, para transmitir que ele declara ensino, precisa de quê? Integridade e exemplo. Certo? É sempre algo que está ligado um com o outro. E o quarto, Paulo vai dizer que é linguagem. Né? Não existe uma confiança sem comunicação. O meio primário da comunicação é a linguagem. E essa linguagem deve ser irrepreensível, sadia. Quando a linguagem não segue esses parâmetros, a confiança se torna muito difícil. É aquele velho ditado, né? Fala, fala, mas na ação não tem nada. Então, é bem interessante esses 4 pontos que Paulo traz, né? Exemplo, integridade, referência e linguagem. É só viver isso que vai ser jovens de confiança. A Bíblia narra
a história de um jovem que chama bastante atenção. E esses 4 pontos é transmitido na vida dele. Esse jovem é João Marcos. Eu vou falar rapidinho com vocês, certo? Sobre João Marcos. João Marcos foi um jovem do Novo Testamento, que eu creio que todos nós sabemos da história dele. Ele fracassou na sua primeira oportunidade de servir a Cristo. Porém, mais tarde, recuperou, se tornando um maravilhoso ministro da igreja primitiva. E olha algumas informações importantes de João Marcos. Família cristã, Atos 12, né? Sua mãe cristã, sua família cristã. Primo do grande pregador Barnabé. Colossenses capítulo 4, 10 diz isso. Então, do grande missionário Barnabé. E filho na fé de Pedro. Quando a Bíblia declara filho na fé, basicamente é porque o batizou. Então, é como se a possibilidade que Pedro batizou João Marcos. Então, você analisando essas informações de João Marcos, não é? Então, é o jovem perfeito. É o jovem, esse é o cara para ser confiável, né? Ter confiabilidade nele. Só que a história traz algo bem interessante. Certo? Em Atos capítulo 12, Barnabé e Saulo estavam pregando em Antioquia e João Marcos estava acompanhando eles. Então, ele já estava demonstrando que era um jovem de confiança. Ele estava lá acompanhando a pregação do evangelho com Barnabé e Saulo. Em Atos capítulo 13, inicia a primeira grande viagem missionária. E quem são as pessoas escolhidas? Barnabé, Paulo, e eles levam quem? João Marcos. Porque João Marcos acompanhou ele. Eu creio que João Marcos demonstrou que poderia ter confiança nele. Só que quando iniciou a viagem missionária, chegando lá em Chipre, foram até uma cidade chamada Salamina, teve um certo rapazinho lá, eu vou falar assim, um homem chamado Elimas, que começou a perturbar. Era Paulo e Barnabé pregando, João Marcos acompanhando, e ele fez bastante confusão. Ele era um mágico, ele perverteu o caminho, e nesse diálogo, Paulo ficou muito chateado. Paulo ficou tão chateado com Elimas que disse, olha, eu vou falar para você ficar cego, né? Eu estou falando com minhas palavras, e ele ficou cego. Então, João Marcos presenciou tudo aquilo. Então, a Bíblia não fala nenhuma dificuldade em Atos 12 de Paulo e Barnabé pregando. Só que em Atos 13 teve. E depois que eles saíram de Chipre e foram para outra cidade, o que foi aconteceu? João Marcos desistiu. Ele voltou para Jerusalém, fracassou, teve medo. Então, aquele que demonstrou confiança, ele mostrou algo contrário quando começou as atividades no ministério. Tal atitude que Paulo considerou indesculpável nesse momento da sua missão, certo? O jovem João Marcos teve um grande problema em sua vida. Ele teve um grande problema para resolver. O problema não estava em Paulo. O problema estava em João Marcos. Ele mostrou ser um jovem de confiança, na dificuldade, voltou. Não sei se ele tinha uma namorada, ficou com saudade da namorada, não é? Às vezes acontece bastante isso. Então, algo aconteceu, ele voltou. No decorrer da história do cristianismo, tem a segunda grande viagem missionária, a segunda oportunidade para João Marcos. Paulo e Barnabé estavam prontos para iniciar essa segunda viagem missionária. E Barnabé, basicamente, falou, né? Vamos levar João Marcos. Paulo disse, levar quem? O que fracassou na primeira viagem missionária, por que levar ele outra vez? Grande contenda. Grande contenda iniciou por causa de quem? João Marcos.
Porém, Barnabé enxergou em João Marcos uma oportunidade para dar outra chance. Paulo não teve esse mesmo pensamento. Isso é bem interessante, esse diálogo, porque muitas vezes na nossa vida podemos passar por isso, de alguém confiar em nós e outro, no momento não ter tanta confiança. Porém, não devemos entristecer. Mais uma vez, o problema não está em Paulo. O problema esteve em João Marcos, porque ele falhou. Então, teve um grande debate, certo? Entre Barnabé. A Bíblia fala isso. Não sabemos qual foi o debate. Porém, eu criei um pequeno debate de dois pregadores, né? Um debate teólogo para a gente ter mais ou menos uma noção. Barnabé chegou para Paulo e disse, eu acho que nós deveríamos dar outra oportunidade, outra chance para João Marcos, Paulo. Paulo diz, não. O Senhor disse, ninguém que tem posto a mão no arado, olha para trás, é digno para o reino. Aí Barnabé chega para Paulo e diz, Jesus também diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos ter misericórdia dele. Aí Paulo vai e dialoga com Barnabé. Essa viagem é sério, Barnabé. Precisamos de todos lá. Olha, o sábio Salomão disse lá em Provérbio, como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Barnabé, se você vai apelar para as escrituras, não esqueça de Davi, de Jonas e outros, e Deus não estava disposto a dar essa segunda oportunidade, porque você não pensa assim também. Aí Paulo vai e dialoga com Barnabé. Você só está falando isso porque é seu primo. Você só está defendendo porque é seu primo. Aí Barnabé vai e dialoga com Paulo. Você não é meu primo, mas eu defendi você, Paulo, quando fomos para Jerusalém, quando você se batizou. Lembra que os irmãos não aceitavam você lá em Jerusalém? Eu que o defendi. Então, eu criei esse diálogo, não vá pensar que isso está na Bíblia, não está. Eu criei para a gente entender o que aconteceu por causa da atitude de João Marcos, por ter demonstrado confiança em meio ao servir, fracassou, ok? Então, que lição podemos tirar com a vida de João Marcos? Algumas vezes é mais difícil enfrentar o medo da segunda vez do que da primeira. Mas João Marcos tinha Cristo, um amigo e um irmão ao seu lado para conseguir resolver o seu problema. E como ficou a vida de João Marcos depois da oportunidade? Porque aí nós vemos na Bíblia, né, que Barnabé e Marcos foram para Chipre e Paulo e Silas foram para a Ásia Menor. Então, como ficou a vida de João Marcos? A vida de João Marcos transmite aqueles 4 pontos que Paulo declara lá em Tito. Exemplo, integridade, referência e linguagem. Paulo vai dizer em Colossenses 4:10 que Marcos, né, João Marcos, foi cooperador de Paulo e sendo muito bem recomendado. Exemplo, João Marcos realizou que se tornou um padrão, marcou a vida de Paulo. E Paulo agora, aquele que não estava querendo levar ele, né, que criticou Barnabé, Paulo diz, eu recomendo. Olha só que mudança, olha que superação João Marcos teve em seu exemplo. Bem recomendado por aquele que criticou Barnabé por querer levar João Marcos na segunda viagem. Paulo diz, eu recomendo. Exemplo, Colossenses 4:11. Paulo diz que João Marcos é uma fonte de ânimo, integridade, né? Ele demonstrou qualidade, honestidade. Então, Paulo diz, olha,
vai lá, João Marcos, e anima, ok? Paulo chama João Marcos para voltar para Roma, porque ele é útil no ministério. Segundo Timóteo 4:11. Filemão, versículo 24, Paulo escreveu para Filemão e colocou Marco na lista de seus cooperadores. Reverência. Ou seja, o que é transmitido é mais importante do que quem transmite. Porém, João Marcos demonstrou exemplo, integridade e reverência. Não só isso, João Marcos ainda foi inspirado por Deus e escreveu a maravilhosa história de Cristo, o Evangelho segundo Marcos, linguagem. Então, o que João Marcos falou através de Jesus Cristo que escreveu foi algo confiável, certo? Então, que exemplo extraordinário que nós temos aqui de João Marcos de superação. Agora ele é um jovem confiante, exemplo íntegro de referência e de boa linguagem. Paulo instrui aos jovens para ser pessoas confiáveis. Para isso, precisa ser exemplo, integridade, né? Íntegro, ter integridade, ser íntegro. Reverência, mais uma vez, eu falo bastante nessa reverência, porque é mais importante o que está sendo transmitido do que quem transmite. Porém, quem transmite precisa ser exemplo, íntegro, uma boa reverência, né? E linguagem. Certo? É confiável o que sai da sua boca, é confiável o que está transmitindo. E o que podemos tirar de exemplo do jovem João Marcos? A vida de João Marcos mostra que ser um jovem confiável não significa perfeição. Todos nós estamos sujeitos a erros. Então, por mais que tentamos buscar, podemos falhar. Muitas vezes queremos ver perfeição no irmão. Não. Isso não quer dizer confiável, né? Confiabilidade e perfeição. A confiabilidade está, mesmo errando, está disposto a superar os erros e ser um jovem útil para o servir. Essa é confiabilidade. Errou? Ok. Vai superar. Mostra que está disposto a superar esses erros. Então, possa ser que no início seja difícil, possa ser que no início algum irmãozinho esteja do lado, outro não, porém, mostra para o irmão que ainda não sente nós como confiança, somos dignos de confiança. Olha, estou aqui estendendo a mão, né? Torna-te. Estou aqui mostrando, estou aqui oferecendo. Pode confiar sim em nossas pessoas, porque somos úteis para o servir. Nossas vidas, mesmo errando, temos Cristo e irmãos para nos ajudar. Isso é algo muito importante. João Marcos escreveu a história de Cristo. Que nossas vidas seja uma bela narrativa da pessoa de Cristo. Jovens que vivem a pessoa de Cristo. Jovens confiáveis. Então, que Deus abençoe a todos nós e vamos lutar para quebrar essa barreira que às vezes tem de não devemos confiar nos jovens. A igreja tem que confiar nos jovens. Porém, mais uma vez, exemplo, integridade, reverência, ou seja, é mais importante o que está transmitindo do que quem transmite, e linguagem. E que Deus abençoe a todos nós.